Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a glória de Deus, para trazer mais uma palavra. Eu tenho certeza que Deus estará abençoando aí o teu coração, te fortalecendo. Espero que esteja tudo bem com você. E gostaria que nós entrássemos daqui a pouco em oração, pedindo em favor da tua vida, em favor das tuas causas, porque eu tenho certeza que Deus é um Deus maravilhoso e que realmente Ele ouve as nossas orações. Quero lembrá-los que no próximo domingo estaremos aqui também ministrando a ceia do Senhor, tá? Então sintonize aí com a gente, aguarde tanto no Facebook como também no Instagram. Estaremos aí participando da ceia do Senhor pela live e eu peço que você já se prepare, pegue aí um pedaço de pão, um copo de suco de uva e depois estaremos aí todos juntos participando, amém? É muito importante que vocês estejam em comunhão aí na tua casa e juntos nós vamos fazer esse culto de louvor e de adoração a Deus, como sempre fazemos, e em breve estaremos lá no nosso templo, voltando, vamos orar para que logo isso aconteça e se abrevie esse tempo, para que possamos voltar em segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de estar lendo aqui uma palavra que se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 10, que diz assim: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, e nem provei nada, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, e o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Eu fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém. Aqui é uma passagem onde nós vemos o profeta Daniel, o grande profeta Daniel, que foi muito usado pelo Senhor, não só para assuntos da época dele, para a instrução do povo da época dele, mas também no livro de Daniel nós encontramos muita profecia, sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, sobre o futuro, sobre a grande tribulação que virá. Então é um livro muito cheio, muito rico. E Daniel era um homem muito temente a Deus, apesar de ter sido criado praticamente num reino completamente assim apóstata, completamente idólatra, completamente longe de Deus, a terra onde ele estava, que era ali na Babilônia. Daniel se manteve íntegro ao Senhor. E isso é muito importante, porque quando as pessoas se mantêm íntegras a Deus, quando as pessoas se importam com a sua vida perante Deus, é óbvio que essas pessoas tendem a ter uma intimidade maior com o Senhor, e o Senhor da mesma forma quer ter essa intimidade com aqueles que estão interessados e que o buscam e que realmente o adoram. Nós vemos aqui que Daniel, ele ficou assim meio perturbado com uma visão que ele teve, com um sonho que ele teve, e ele faz um propósito, ele faz 21 dias ali de jejum, e fica em oração, em jejum, tentando entender, buscando de Deus uma resposta para tudo aquilo. E nós vemos aqui que ao final dos 21 dias que ele se dispôs a fazer isso,
nós vemos que chega ali um anjo para ele, ele fica assustado, é óbvio, porque imagina, né? Chega um anjo ali para ele, de repente foi uma visão assim maravilhosa, ficou assim extasiado, e de repente o anjo o ajuda a se colocar de pé e fala assim: olha, Daniel, eu fui enviado a você em resposta à tua oração. Que coisa gostosa saber que Deus não só responde às nossas orações, mas como Ele envia ou mensageiros, ou às vezes Ele envia situações, ou Ele mostra claramente que Ele está respondendo às nossas orações. É muito importante, por quê? Porque Daniel tinha uma comunhão com ele, e se Daniel tinha uma comunhão com ele, chegou um momento onde Daniel estava ali buscando, e de repente chegou a resposta, porque a palavra que diz, quando o anjo chega para Daniel, ele fala para ele assim: Daniel, você é um homem muito amado, Que coisa mais gostosa que deve ser isso daí. Então eu quero perguntar para você, será que você também poderia ser chamado por Deus, que é uma pessoa amada, uma pessoa, um amado de Deus, uma amada de Deus, porque realmente está se preocupando sempre com a obra do Senhor, se preocupando em se manter dentro das Escrituras? Daniel tinha um relacionamento maravilhoso com Deus, então ele desprezava tudo aquilo que era mundano, tudo aquilo que poderia tirar ou atrapalhar a sua comunhão com Deus. Daniel tirava da sua vida. E esse é o exemplo dos servos de Deus, é isso que Deus espera dos seus filhos, que os seus filhos o obedeçam e andem segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. O Senhor Deus, ele nunca pediu para ninguém entendê-lo, porque isso seria impossível, nós jamais vamos conseguir entender Deus, mas o Senhor a todo tempo pede para nós obedecermos a Ele, e a obediência nos traz fruto, a obediência nos traz resultado. Aqui, quando o anjo chega e fala: Daniel, você é um homem muito amado, é óbvio que é muito amado, porque ele procurava agradar a Deus. Então é isso que eu gostaria de iniciar falando, a importância de nós agradarmos a Deus. Muitas pessoas querem agradar uma pessoa, muitas pessoas querem agradar outra, muitas pessoas fazem as coisas forçadas para não ficar de fora de algum grupo, porque acha que o outro vai ficar chateado, mas é difícil hoje nós vermos as pessoas que se importam com Deus. Às vezes é fácil se preocupar se uma pessoa vai ficar chateada com uma atitude, se eu vou, se eu não vou, mas é difícil às vezes as pessoas se preocuparem se Deus vai ficar triste, chateado, se não fizer aquilo que Ele espera que seja feito. Então, essa comunhão com Deus é algo muito importante que nós devemos desenvolver, que nós devemos nos relacionar com Ele, A nossa oração é muito importante. Se vocês olharem aí no histórico de vídeos nosso, aí a semana passada a Priscila falou muito sobre a importância da oração, para orar sem cessar, orar todo o tempo. Por quê? Porque a oração é aquilo que nos une a Deus, a oração é um meio de comunicação com Deus. E aqui Daniel não deixa isso diferente. Daniel aqui quer deixar claro que no livro de Daniel nós vemos isso claramente, a importância. Então quando o anjo chega para ele e fala assim: Daniel, você é um homem muito amado, e eu vim em resposta às tuas orações. E ele diz o seguinte: desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração foi respondida. Só que eu encontrei tanta luta, tanta batalha espiritual até chegar aí. O reino da Pérsia resistiu. Isso são coisas, são demônios, são coisas malignas que tentaram segurar a bênção, tentaram segurar a resposta, tentaram retardar aquela divulgação da bênção de Deus para Daniel. Então, o que nós entendemos aqui? Que existe sim uma luta espiritual, até para que as coisas boas aconteçam para conosco. Muito embora que Deus já havia mandado, já havia declarado uma resposta a Daniel, até que o anjo chegasse a ele, levaram esses 21 dias. Ele fala que teve que pedir reforço, inclusive. Chegou Miguel, o grande Miguel, que entendemos que é um arcanjo, que seria uma designação de anjo, assim, um cargo elevado de anjo, celestial. Então Miguel veio para ajudar e conseguiram derrotar essas entidades malignas, até que esse anjo conseguiu chegar para Daniel e falou: depois de tudo isso, essa batalha toda, eu consegui chegar aqui para te entregar a resposta sobre a tua dificuldade, sobre o teu questionamento, sobre tudo isso que você está sentindo aí dentro. Eu vim aqui para te entregar a resposta. Depois de toda a luta, eu vim, e eu só consegui chegar porque você orou, porque você resistiu, porque você ficou perseverando. É mais ou menos isso que nós entendemos da palavra. A persistência de Daniel.
ele se manteve, ele começou a orar e continuou, e continuou, e continuou, e continuou, e continuou, até um momento que veio a resposta a ele. E é isso que nós temos que aprender, a persistência à nossa oração, né? Semana passada foi falado sobre oração, hoje, de uma certa maneira, estamos aqui também falando sobre oração, sobre a importância de nós orarmos. Então isso é muito importante. Daniel estava aos pés do Senhor e orando e buscando algo, e é isso que nós devemos fazer, é estar aos pés de Deus a todo tempo, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando um livramento, buscando sim uma graça, e por que não dizer também que é importante agradecendo a Deus, louvando a Deus, mas em comunhão a todo tempo. Nós devemos lembrar que, assim como Daniel, a persistência, as nossas orações, é aquilo que nos ajuda a receber a vitória de todas as coisas. Porque aqui, se Daniel de repente tivesse orado um dia, não tivesse orado mais, ele não tivesse nem lembrado mais, esquecido, já orei, já não adiantou nada, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas devido à insistência dele, devido à perseverança dele, né? Veio um batalhão de anjos, veio guerreiros lá para limpar toda a potestade celestial e veio trazer a resposta dele em oração. Então eu gostaria muito que você entendesse como é importante você continuar firme na tua fé. Como é importante você continuar firme naquilo que você crê que o Senhor tem te dado. Seja lá o que for que você está procurando, pedindo a Deus, seja lá que for a necessidade, né, que hoje realmente possa estar te afligindo, eu quero incentivar a você a perseverar na oração e não desistir até que a vitória seja consumada. Porque na realidade, irmãos, é isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus nos mostra sempre a importância da perseverança na oração, a importância de nós acreditarmos naquilo e continuarmos pedindo. Não é porque oramos 1, 2, 3 vezes e não aconteceu nada que nós vamos desistir daquilo, que nós vamos desistir. Talvez esteja orando sobre uma pessoa para ser salva, talvez seja uma cura de uma pessoa, talvez seja por um emprego, talvez seja para que haja uma santificação, talvez para resistir a algum mal, a algum pecado, talvez para uma transformação, seja lá o que for, nós não podemos desistir, não podemos entregar os pontos. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a receber a força do Senhor e dizer que Deus está, assim, sempre pronto a ouvir aqueles que o clamam. Aqueles que, assim como Daniel, abrem mão do que for necessário para estar na presença de Deus. E nós temos que fazer uma escolha: ou nós agradamos as pessoas do mundo, ou nós fazemos aquilo que o mundo quer, que as pessoas do mundo querem, ou nós agradamos aquilo que Deus não quer, ou nós agradamos a Deus e fazemos aquilo que Ele pede. Quando nós agradamos a Deus e fazemos aquilo que Ele pede, é o momento onde, assim como Daniel, Deus vai mandar uma resposta à nossa oração. É certo que às vezes a resposta de Deus é não, ou a resposta de Deus pode ser sim, ou então a resposta de Deus pode ser espera mais um pouco, né? Nós não sabemos qual será a resposta de Deus, mas uma coisa é certa: nós não podemos desistir e não podemos deixar de confiar em Deus. Porque se tem alguém que pode realmente nos ajudar, se tem alguém que é chamado de Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Aqui, quando ele começa a falar, Daniel, ele fala assim: olha, a mensagem era verdadeira. Na realidade, ele começa assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E na visão que teve, ele entendeu a mensagem, ele entendeu que seria uma guerra, mas ele não sabia o que era, o que significa tudo isso. E às vezes Deus realmente toca em nós para que nós possamos orar, né, pelas pessoas. Às vezes chega pedido de oração a nós, às vezes você sabe de alguém que está necessitado, então nós temos que clamar sim, interceder em favor da igreja, interceder em favor dos irmãos, interceder em favor dos familiares, interceder em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão aí em linha de frente, em hospitais, numa situação dessa aí, do jeito que está as situações, em clínicas, né? Nós temos sim em condução, em transporte público, nós temos que interceder por essas pessoas, nós temos que orar por essa situação da pandemia. E essa situação da pandemia, não adianta nós simplesmente falar: ai, está difícil, ai, não está adiantando, ai, está demorando.
cabe a nós nos unirmos em oração e orarmos e guerrearmos até que chegue a voz de Deus, o mandar de Deus e acabe com tudo isso. Talvez Deus já esteja preparado para fazer a bênção, para fazer o milagre, mas Ele ainda quer ver a nossa perseverança. Talvez Deus já esteja pronto para trazer a cura de alguém na tua família, na tua casa, de um amigo, uma libertação na tua vida. Talvez Deus esteja pronto para abrir uma porta que você necessita, mas geralmente Ele quer ver um pouco mais da tua dedicação a Ele, né? Um pouco mais do teu compromisso para com Ele, um pouco mais da tua fé, da tua fidelidade. Nós temos que não só ter fé, mas sermos fiéis também a Ele, e isso é muito importante. Daniel nos dá um exemplo, né, de que ele era fiel a Deus, nos dá um exemplo de perseverança, de oração e de que confiança em Deus. Eu estou orando, eu estou buscando e sei que Deus vai me ouvir, Deus vai me responder. E foi exatamente o que aconteceu. E depois nós vemos o anjo dizendo da luta que ele enfrentou até chegar. Ou seja, não permita que ninguém tome a tua bênção. Não permita que o mal simplesmente tome, né, a tua bênção por aí, que de repente ela está vindo, mas continua orando, continua perseverando. Aí você vai falar assim, mas Deus é todo poderoso, se Ele mandou, sim, realmente, mas Deus tem os meios dele trabalhar. Deus, Ele pode realmente mandar uma bênção e a bênção vai ser concluída se nós perseverarmos e acreditarmos que ela virá. Então Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele espera sim uma reação nossa. Ele espera sim que algo da nossa parte seja feito. Então nesse momento, assim como Daniel, eu gostaria muito que você entrasse na presença de Deus e não só agora nessa oração que nós vamos fazer, mas não saia da presença de Deus. Volto a falar, a Priscila falou a semana passada sobre isso, orai a todo tempo, orai sem cessar, a importância da oração. Estamos aqui mais uma vez, falamos, demos a volta nela, mas voltamos nesse mesmo tema que é a oração, para mostrar a importância da oração, para mostrar como é importante o nosso compromisso com Deus. Daniel orou, e a oração dele foi respondida. O anjo veio e falou, Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, se dispôs a buscar, a resposta já foi liberada. Mas levou todo esse tempo até que eu pudesse chegar aqui de tanta guerra espiritual. Pois guerra espiritual se vence como? Espiritualmente. Cumprindo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, orando, repreendendo o mal, profetizando com a nossa boca, declarando coisas boas com a nossa boca. Não podemos ficar falando coisas negativas, não podemos ficar aí choramingando, murmuração. Deus odeia murmuração. Mas nós temos que declarar com a nossa boca e falar que sim, Deus está conosco, que olha, Deus é poderoso, Deus pode mudar essa situação, Deus pode fazer um milagre na nossa vida agora, hoje, Ele pode fazer. E se não acontecer nesse momento, eu vou continuar orando até ver a glória de Deus se manifestar. Amém? É isso que nós temos que fazer. Então, nesse momento, eu peço a você, não desista, não desanime, tá? Se levanta em espírito, se levanta em oração, busque ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai sim responder a tua oração, assim como Ele fez aqui para Daniel, tá bom? Vamos estar fazendo uma oração agora, vamos entregar a tua vida, e eu peço que você não só agora, mas continue perseverando e continue em oração, e não desista até a tua bênção chegar, amém? Soberano e eterno Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque, Senhor, Tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Nós Te amamos, nós Te louvamos e não há outro igual a Ti. Pai, humildemente nós nos prostramos, assim como fez Daniel. E muitas pessoas nesse momento estão angustiadas, estão aflitas, Pai, por uma resposta, por uma bênção, por um livramento, por uma cura, por uma porta que seja aberta, Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha, Pai, manda os Teus anjos para que possa confirmar as bênçãos, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha nos unir a Ti a cada dia mais e que a nossa oração venha a ser respondida pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo que Te clama, Senhor, daqueles que Te buscam incessantemente, daqueles que oram dia e noite, daqueles que pedem, Pai, porque o Senhor diz, pedi
pedir, dar-se-vos-á, buscai e recebereis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, Senhor, eu peço que o Senhor venha nesse momento, Pai, nesse momento trazer a tua bênção sobre a vida de cada um. Traga, Senhor, a tua paz na vida de cada um e venha nos enriquecer com a tua presença, Pai. Livra-nos de todo mal, traga cura e libertação para aqueles que precisam, Pai. Muda diagnóstico, muda a sentença, muda essa situação, Pai. Repreendo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, essa pandemia. Tira, Senhor, toda preocupação, tira toda insegurança, tira toda inquietação, meu Pai, toda ansiedade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aquieta o coração de cada um, eu te peço, Senhor, e traga, Senhor, resposta às nossas orações. Da nossa parte estaremos aqui, continuaremos aqui, Senhor, aos teus pés, buscando e clamando, até ver, Senhor, essa oração respondida, até ver esse milagre consumado que vem direto das tuas mãos. Nós pedimos nesse momento, coloca força, Pai, e vigor na vida de cada um pela tua palavra e abençoa-nos, supra as necessidades e dá-nos a tua graça, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você se mantenha firme, que você se mantenha confiante, porque se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Se mantenha firme e já começa a testemunhar, já começa a glorificar a Deus, já prepare o teu testemunho, que eu sei que vai ser uma vitória tremenda e maravilhosa, porque não podemos esperar outra coisa de um Deus tão grande como esse que nós servimos. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente hoje e sempre. E domingo, a ceia do Senhor, tá? Nos encontraremos aí online, domingo às 19 horas, para a glória e graça do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui presente, com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém. Deus abençoe vocês. Ficam com Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Paz.